Amém. Se possível, eu gostaria de pedir ao irmão Osvaldo que nos dirija em oração. Se o irmão puder, sinta-se à vontade, meu irmão. O irmão pode nos dirigir em oração? Próximo, vamos lá. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus bendito, abençoado pelos séculos dos séculos. Tenha misericórdia de nós, Pai Celestial. As famílias, as pessoas, estão todas reunidas aqui, cada dia mais sedentas da Tua palavra. Nós agradecemos as Suas bênçãos, a Sua proteção, os Seus livramentos. Cuida de nós, ó Pai, sempre, o tempo todo, porque os dias são maus. Nós temos que atravessar pelo vale da sombra da morte, que está chegando, mas ao teu lado, seguro nas tuas mãos, Pai. Nenhum de nós perecerá. Todos nós sairemos vitoriosos, chegaremos aonde tu queres nos levar. Nós te suplicamos todas as bênçãos, proteção, em nome do teu filho, Yahushua Hamashia, unigênito. Nós te suplicamos, Pai, que mantenha a unidade dos irmãos cada vez mais unidos. Proteja as famílias de todos os irmãos, que o inimigo está dilacerando os nossos familiares, de uma maneira ou de outra. Proteja-nos, Pai, cada vez mais e mais. Livra-nos de todas as adversidades. Socorre-nos. Nós te agradecemos, porque Tu está nos reunindo. É o Teu poder, Tua misericórdia, a Tua compaixão que está sobre nós, nos transformando. Jamais teremos mais nesse mundo paz, porque quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que repentinamente cairá sobre todos uma destruição. Mas destruição do pecado, destruição do mal, destruição dos ímpios. E nós, Pai Celestial, queremos estar guardados de todas as tribulações, como Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha do rei, e nada sofreu, porque Cristo, porque Tu estava com eles, e assim Tu está com cada um de nós. Cuida dos nossos familiares, Pai. Cuida dos nossos pequeninos, dos esposos, das mulheres, dos filhos, dos netos, da saúde de cada um dos irmãos que estão passando por dificuldade. Cada um de nós passamos por um tipo de dificuldade, um tipo de provação. Em tudo nós estamos sendo transformados. Ensina-nos, Pai, porque que tudo isso que nós estamos passando, as coisas mais estranhas às vezes acontecem com a gente. Se acontece é porque alguma lição nós temos que aprender, e temos que aprender rápido. Não podemos perder tempo. Nós devemos estar cada vez mais aos teus pés, porque somente aos teus pés nós temos segurança, nós temos tranquilidade. Abençoa, Pai, cada um dos irmãozinhos desse grupo, cada um deles, porque eles te amam. Deixaram outros caminhos, estão em busca incessante pela salvação, para estarem junto contigo, para que sejamos um único rebanho e um único pastor. Socorre-nos, Pai, não nos abandone. Nós te suplicamos, Pai, em nome do seu Filho amado, Yahushua Hamashia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos vocês. Amém. O nosso capítulo de leitura se encontra em 1 Coríntios 5, dando continuação ao estudo de Paulo sobre Coríntios. Então, os irmãos que puderem, iremos ler agora o capítulo 5 de 1 Coríntios. A impureza da igreja de Coríntio, repreensões e exortações. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente,
que o tal ato, que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que em pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirais, pois, dentre vós a esse iníquo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e amado, lemos a tua palavra, meu Deus, e que através dessa meditação o Senhor possa falar em nossos corações, que possamos, meu Deus, ser instruídos, exortados, e ter o coração, meu Deus, sábio, para entender que o amor, muitas vezes, ele é necessário dureza para corrigir, mas que através disso é que recebemos vida, é que recebemos perdão se formos humildemente entendidos daquilo que o Senhor faz sobre as nossas vidas, através da sua igreja, através dos ministros que o Senhor tem instaurado aqui na terra. Nos abençoe, Pai. Esteja conosco, em nome de Cristo Jesus é que eu te peço, amém. Bem, meus irmãos, no capítulo 5, podemos intitular a mensagem que Paulo nos escreve de disciplina. Mas irei fazer uma breve, curta recapitulação. No primeiro capítulo, Paulo descreveu a grande vocação da igreja. Ele demonstra que fomos chamados à santidade, chamados à união com Cristo e chamados para glorificar a Deus. No capítulo 2, Paulo se refere ao conteúdo do Evangelho, onde Deus o preparou desde a fundação do mundo por intermédio de Jesus. No capítulo 3, Paulo trata sobre a doutrina da igreja. Ele enfatiza que a igreja é uma família, cujo alvo é a maturidade. No capítulo 4, Paulo descreve a vida de um obreiro. Ele diz que o obreiro é um despenseiro, ou seja, um encarregado para realizar a obra de Deus, e que Deus requer dele fidelidade, pois é através do obreiro que o mundo necessita para se achegar ao caminho que conduz à vida, no caso, o Evangelho. E hoje, como já dito no capítulo 5, Paulo nos ensina sobre a disciplina. Esse não é um assunto fácil e muito menos popular de se falar, mas necessário para a Igreja de Cristo. Devemos conter a humildade e reconhecer as nossas falhas, e entender que Deus trata a quem Ele ama. A partir do verso 1, Paulo descreve um acontecimento escandaloso que houve dentro da igreja de Coríntio. No meio da congregação estava acontecendo um incesto, que em simples palavras significa relação sexual entre pessoas da mesma família. Nesse caso, havia um homem pertencente à igreja que estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. A Bíblia não descreve se isso era um adultério, pois não sabemos se a mulher era divorciada ou viúva, muito menos constatamos uma advertência direta de Paulo sobre essa mulher. Com isso, podemos deduzir que a mulher não pertencia à igreja, mas sim o homem que realizava tamanha afronta, segundo os preceitos dogmáticos escritos por Moisés em Levítico, capítulo 18, verso 6. Com isso, meus irmãos, somos instruídos que a disciplina deve estar voltada unicamente ao corpo de Cristo, que é os membros da igreja. Não podemos negligenciar a disciplina, pois ela é necessária para a edificação e resguardo de todos os membros, pois Paulo descreve o risco que se tem ao negligenciarmos
a correção por alguém faltoso, como, por exemplo, o fermento, né, que ele vem tratar, quando é esfarelado sobre uma pequena parte da massa, e se não for retirado às pressas, jogada fora, logo incorporará toda a massa, e assim, de uma forma geral, a massa por completo estará fermentada, ou seja, corrompida e ineficaz. Quando nos deparamos com algum irmão que, por algum motivo, tem se deixado ser guiado pelo pecado, devemos levá-lo a julgamento interno. Esse julgamento não está voltado da forma de julgamento que o mundo proporciona ou realiza. Muito menos devemos julgar o mundo, pois Paulo nos ensina que quem julga o mundo, ou seja, os de fora, é Deus. Mas o povo pertencente à igreja, cuja fé foi professada, mas pecou conscientemente, tal irmão deve ser levado a julgamento perante toda a igreja. Primeiramente, podemos cair no erro da hipocrisia, mas o sentido de julgamento antecede o lamento escrito no verso 2. Veja que a igreja não se importava com o que havia acontecido. Mesmo tendo eles ciência de que havia grande pecado no meio deles, eles faziam vistas grossas, negligenciavam esse acontecimento e assim deixavam que o fermento do pecado, através da influência, aos poucos fossem espalhados. A gravidade disso era tão grande que nem mesmo nos de fora, os que pertenciam à igreja, os que não pertenciam à igreja de Cristo, existia-se essa prática desse pecado vergonhoso. Ou seja, dentro da igreja havia mais escândalo do que no mundo. E isso é um grande perigo. Não podemos nos acometer ao orgulho e à soberba. Não podemos chegar ao ponto de nos acharmos imaculados se ao menos não estamos cumprindo a perfeita obra de Deus através do Espírito. Muitos se acometem no erro de olhar para fora, sendo que seu interior está podre e precisa ser lavado, transformado, para dar lugar a uma nova massa sem fermento, sem pecado. A igreja precisa ser protegida dos maus influenciadores. Eles precisam ser retirados e disciplinados para que não haja escândalos maiores, trazendo assim sobre nós mau testemunho. Meus irmãos, não podemos negligenciar o pecado público que nosso irmão venha a cometer. Primeiramente, devemos lamentar e chorar por isso, pois Paulo nos convoca ao amor fraternal. Como podemos ver o nosso irmão se acometendo em um erro e simplesmente dizer que ele se resolva com Deus? Por acaso nós não somos boca de Deus para a justiça e juízo desse irmão? É exatamente isso que Paulo deixa claro. Somos juízo para os que pertencem à igreja de Deus. Temos autoridade para julgar, aconselhar e orientar os de dentro, mas com amor e misericórdia, obviamente. É necessário aplicar a disciplina para quem optou em desobedecer, e essa desobediência é muito abrangente. Existe aqui irmãos que se envolveram em relacionamentos mundanos, tanto amorosos quanto em roda de escarnecedores. Por acaso existem irmãos fofoqueiros que vivem falando mal dos demais irmãos pelas costas, trazendo contendas e desavenças? Existe aqui irmãos que ainda têm cometido adultérios, fornicações, glutonarias ou bebedeiras alcoólicas? Existe algum irmão soberbo, orgulhoso, que julga o mundo ou os demais, achando que pertence a uma igreja imaculada, mas que não enxerga o seu próprio umbigo? A verdade é que precisamos ser exortados, corrigidos e entregar ao diabo a carne desobediente, para que a alma seja salva no dia do julgamento final. Pois o objetivo da disciplina e da exortação deve trazer essa pessoa novamente para a verdadeira conduta. Não podemos fazer vistas grossas quando nos deparamos com algum erro que alguém de nós venhamos a cometer. Devemos ter pulso firmes, pulso de homens e mulheres cristãs. Não devemos julgar e orientar sem amor. Pelo contrário, devemos ter a humildade e a súplica para que esse irmão ou irmã se volte através da disciplina para a comunhão que há através do Santo Espírito de Deus. Caso contrário, essa pessoa nunca pertenceu ao verdadeiro caminho, pois a disciplina que Deus deu por intermédio de toda a igreja em conjunto não trouxe o verdadeiro arrependimento para essa pessoa. Ao contrário, ela se encheu de fúria e ódio, interpretou o amor por desamor, não entendeu que isso era para o seu bem. Nosso julgamento não é igual ao julgamento do mundo. Não devemos apontar o dedo com orgulho, soberba ou vaidade, mas sim com amor, sinceridade, serenidade e devoção, suplicando a Deus restauração e sofrendo pelos que estão em desobediência. Com isso, o propósito da disciplina
que o apóstolo Paulo nos ensina é a correção e a restauração do faltoso. O verso 5 diz: seja esse tal entregue sua carne a Satanás, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Não basta a igreja simplesmente apontar ou disciplinar, mas devemos também acompanhar e aconselhar até o tempo determinado para que essa pessoa seja curada, restaurada e retornada à verdadeira comunhão com demais irmãos em Cristo Jesus. Sendo assim, o propósito da disciplina é a proteção da igreja. Devemos matar o mal pela raiz, para que assim não contamine os frutos sadios, pois é através da disciplina que prevenimos a igreja, gerando temor e obediência para com todos. Com isso, quero deixar 3 aplicações práticas. Primeiro, do verso 1 ao 2, o apóstolo Paulo chama a igreja a chorar por causa do pecado. Uma igreja é madura quando ela chora por causa do pecado. Segundo, no versículo 3 ao 5, devemos julgar o pecado, e isso contém 4 expressões: tirar do vosso meio, entregar a Satanás, lançar fora e expulsar dentre vós. E a terceira aplicação é remover o pecado, do verso 6 ao 13. Essa referência está relacionada à Páscoa, como podemos ver. Assim como eles deviam se resguardar, vigiar 7 dias, para que nenhum fermento se adentrasse à massa, devemos nos avaliar antes de cultuar ao nosso Senhor. Devemos ver se há em nós algo que precise ser tirado e mudado. Devemos permitir que, ao sermos denunciados pela nossa própria falta, por alguém ou por nós mesmos, sejamos transformados e moldados para que continuemos firmes e fiéis, pertencentes a esse grupo remanescente dos últimos dias. Não se entristeça e jamais se ire. Deus exorta a quem Ele ama e Ele te ama e está te dando mais uma chance. De igual modo, meus irmãos, não permitam que o orgulho se adentre entre vossos corações, ao se depararem com algum erro que alguém venha a cometer. Antes disso, chorem amargamente, pois todos vocês pertencem a um só corpo. Sois vós verdadeiramente irmãos, e um verdadeiro irmão não se alegra, não faz vista grossa ou negligencia o erro do outro irmão. Ao contrário, nossa conduta deve ser firme, sempre com um olhar de amor e misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Ele continue tendo misericórdia de nós e que venhamos cada vez mais ser transformados e mudados, imitadores de Cristo, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Gostaria de pedir à irmã Rosângela, se possível, nos dirigir em oração, para finalizar. Minha irmã, não estamos escutando. Deve ter algum probleminha. Tá me ouvindo agora? Sim, irmã, agora sim. Tá alto o som Está bem? ou tá baixo? Tá dando para ouvir? Sim, irmã. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Melhorou? Sim, agora sim, irmã. Amém. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esses dias, ó Pai, porque tu levantaste servos para falar em teu nome. Dias, ó Pai, que são decisivos para nós, pois sabemos, ó Pai querido, que estamos sendo preparados para o grande dia. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem, agradecemos, Senhor, pelos ouvidos atentos e os corações, ó Pai, que é um terreno fértil para receber a boa palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que permaneça conosco, nos endireitando, nos exortando, porque conforme diz a Tua Sagrada Escritura, o Senhor corrige e açoita a quem o Senhor toma por filho, porque, Pai querido, nós fomos tomados por adoção. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra, cremos que Tu és perfeito, cremos no Teu juízo, cremos, ó Pai querido, que através da correção, nós estaremos sendo moldados e preparados para adentrar na Cidade Santa. Por favor, Senhor, nós te suplicamos que fique conosco, Pai, no decorrer destes dias, até a consumação dos séculos, para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Graças te damos, ó Pai, desde já, por tudo que o Senhor tem feito e sabemos, Senhor, certos de que muito mais o Senhor fará e que nós veremos
Contemplaremos, ó Pai querido, com os nossos olhos físicos e espiritual, tudo aquilo que o Senhor vai fazer por nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós te suplicamos, tome de conta, Pai querido, de nós, da nossa vida, Pai querido, de nossos familiares, para que nós, ó Pai querido, jamais nos afastemos de Ti. E no nome de Jesus, que é o nome santo, nós te suplicamos hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Conceda uma boa noite de descanso, restauração. E que a graça do nosso Pai seja com todos vocês, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos.